Olá, pessoal, tudo bem? Professor James aqui com vocês mais uma vez, no quarto Congresso de Tecnologia aqui do Unisalesiano, nosso Congresso Internacional. É um prazer estar com vocês aí novamente. Hoje estamos com uma presença muito especial, principalmente para mim. É um ex-aluno nosso, Eduardo Zanardo. É um prazer estar com ele aqui, apresentando aqui uma palestra desse garoto aqui, que nos deu muito orgulho aí, tá? Ele, além de ser formado aqui no Salesiano, ele é pós-graduado em desenvolvimento orientado a objetos em Java pela Uniciv e tem um MBA também em gestão de projetos de TI, também pela Uniciv. Com vocês, Eduardo Zanardo. Fique à vontade, Eduardo, tudo bem? Boa, maravilha. Cara, obrigado também. Foi uma honra para mim ter participado aí dessa gama de pessoas importantes na minha vida aí pelo Salesiano, né? Inclusive, bem rapidamente aqui, tem até um troféu aqui em casa ainda do Salesiano. Tá guardadinho comigo aqui no meu escritório. Mas enfim, eu me formei no Salesiano de 2014 a 2018, né? Eu falo um pouquinho sobre isso na apresentação aqui também. E para mim também é uma honra estar participando aqui. Eu comentei até com o professor James aqui, um pouco antes da gente começar o bate-papo. Eu falei para ele que quando eu estava como aluno, eu ficava vendo aquelas pessoas apresentando, né? Pessoas já com carreiras bem-sucedidas, né? Ou até mesmo professores também que já tinham passado bastante experiência para a gente. E eu sempre me via fazendo a mesma coisa. Eu falava, cara, um dia eu quero estar ali, né? Um dia eu quero estar apresentando. Então, para mim, estar apresentando aqui para vocês, passando um pouquinho do conhecimento que eu tenho nessa parte de carreira, né? Essa parte profissional, para mim é uma grande honra mesmo. Então, eu agradeço bastante pelo convite aí. E vamos lá, vamos para o que interessa aqui, vamos para a apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui e aí a gente começa a focar um pouquinho mais, de fato, na apresentação em si. Pode ser? Minha tela está sendo compartilhada? Sim. Legal, vamos lá. Então, qual que é o tema dessa palestra, né? Desse bate-papo aqui? Eu começo fazendo a seguinte pergunta. Tecnologia é só tecnologia, né? Como que os líderes podem transformar as equipes e alcançar o sucesso em um setor em constante evolução? Então, a gente vai, ao longo dessa palestra, ao longo desse bate-papo, a gente vai responder um pouco essa pergunta. De fato, tecnologia, ela só envolve tecnologia, não tem nada além disso, nada mais disso, né? E a gente começa a ter um conhecimento um pouquinho melhor também, um pouquinho mais do racional de como que as coisas funcionam por trás e de como que o software chega de fato na mão do cliente, né? Não é só simplesmente você catar e programar. Tem todo um contexto por trás, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, voltado para a parte de liderança, tá? E aí, complementando aqui, o professor James me apresentou aqui, então, para vocês não falarem, cara, quem que é esse louco aí que está apresentando, né? Então, um pouquinho de quem é o Eduardo Zanardo. Sou casado, 28 anos, moro em Araçatuba, onde eu fiz a faculdade pelo Salesiano. Como ele comentou, fui formado em Engenharia da Computação pelo Salesiano, da turma 2014 até 2018, então mais ou menos 6 anos aí que eu me formei, ficando um pouquinho velho. Sou pós-graduado em Desenvolvimento Orientado a Objetos e tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos, ambos pela Uniciv. Estou nessa parte no trabalho de ramo de desenvolvimento, né, de sistemas há 8 anos e na parte de gestão especificamente desde junho de 2021. Então, de forma bem resumida aí como que as coisas aconteceram na minha vida, né? Mas o principal aqui, o foco não é apresentar o Eduardo, mas sim apresentar sobre a importância da liderança. Então, bora para o que interessa. Então, para a gente começar aqui, qual que é o objetivo, né, dessa apresentação? Por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? A gente quer, ao longo dessa apresentação, explorar o papel da liderança no setor tecnológico. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Vai um pouco de encontro com o título, né, da apresentação. A tecnologia, ela não é simplesmente só a tecnologia do desenvolvimento de sistema, ou até mesmo quando a gente fala de sistemas embarcados, né, a apresentação de tanto de software quanto de hardware, né? Quando eu falo tecnologia, eu tô querendo falar de todo esse contexto, né? Não só as pessoas que são programadoras ali, mas as pessoas que fazem também parte do sistema embarcado. Então, a gente faz um aglomerado de tudo isso. Esse papel da liderança,
próximo das pessoas que estão desenvolvendo, né? Ou até mesmo ajudando, inclusive, no desenvolvimento disso, ela tem uma importância muito significativa, né? De fato, a gente precisa ter essa pessoa que comanda. Uma coisa que eu gosto de fazer um comparativo se você pegar um navio e colocar no mar sem um capitão, é basicamente um aglomerado de madeira e de metal que fica vagando, navegando pelo mar ali sem uma rota, sem um destino, sem um objetivo. E na tecnologia não é diferente. Se você colocar pessoas, por mais que tenham um conhecimento técnico muito bom, se colocar as pessoas sem saber qual é o objetivo, qual que é os planos traçados para seguir naquilo ali, elas simplesmente não sabem o que precisa ser feito, né? Não sabe qual é o direcional. E às vezes começa uma pessoa a fazer uma coisa, outra pessoa a fazer outra pessoa a fazer outra coisa, nada a ver, e a gente acaba deixando o que a gente fala muito de dinheiro na mesa, né? Então, a gestão nesse processo é muito importante. E aí eu começo ao longo da apresentação eu vou entrando um pouquinho mais no detalhe, um pouquinho mais no contexto para explicar isso para vocês. A gente vai também discutir a importância da gestão de pessoas, né? Então, por que de fato a parte de gestão de pessoas é importante, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, eu não estou falando de RH, tá? Eu estou falando de fato aquele líder, né? Que está ali dentro do contexto, líder técnico, né? Que ele tem um conhecimento de tecnologia também e ele consegue navegar nessa parte de gestão de pessoas também com muita facilidade, que é um pouco do que a gente comenta de soft skills. E eu vou falar um pouquinho mais depois também. A gente vai apresentar estratégias para um gerenciamento eficaz. Então, fazer o papel de liderança não é simplesmente, não é somente você ter um conhecimento de gestão de pessoas, mas você tem que ter um conhecimento, por exemplo, de gestão de projetos também bem afiado para você conseguir gerenciar tanto as pessoas que estão com você, quanto os projetos que estão com você, aquilo que você precisa entregar, né? O que o cliente te pediu, por exemplo, tá? E a importância do tema, dois subtópicos aqui do que eu acho que é importante, tá? O setor tecnológico hoje, ele é muito dinâmico e competitivo. Se você parar para pensar, a cada 6 meses tem uma coisa nova no mercado, tipo, totalmente compatível com o que o mercado precisa naquele momento. A tecnologia, eu diria que nesses últimos 40, 30 anos, ela tem crescido exponencialmente. Muita coisa vem acontecendo de uma forma muito rápida. Então, a gente precisa estar nessa crista da onda, digamos assim. A gente precisa estar acompanhando esse processo para que a gente seja dinâmico e para que a gente seja competitivo, tanto para o mercado de trabalho, quanto para os concorrentes da empresa que você trabalha, né? Então, você precisa ter essa continuidade de carreira. Uma coisa que eu gosto de comentar bastante também, falo inclusive para os meus liderados, é que nós de tecnologia, acho que na verdade deveria ser para todos os contextos, tá? Para todas as áreas, mas principalmente nós de tecnologia, a gente não encerra os estudos quando a gente cata o diploma da faculdade. Ali, na verdade, é o pontapé inicial. Você tem que estar em constante evolução, né? Então, fazer uma pós, fazer um MBA, continuar fazendo cursos apartados, tem muita coisa interessante na internet hoje, tanto grátis quanto se você quiser fazer um investimento também, que às vezes é um pouquinho mais específico. Então, a gente tem que estar em constante evolução, né? Tem que estar sempre verificando o que está no mercado transacional, o que está acontecendo ao longo da gente, porque a tecnologia, de fato, ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido. E a liderança, ela impacta diretamente a inovação e a produtividade. O que eu quero dizer com isso, tá? Você conseguindo fazer uma liderança, uma gestão boa, você tem um impacto muito direto na quantidade de inovações que você fornece ao mercado de trabalho ou nos processos que você fornece, e também na produtividade da equipe. Às vezes, uma equipe de 10 pessoas, elas estão entregando, vou trazer aqui números aleatórios, tá? Mas estão entregando para você durante um mês o que você esperava que fosse entregue durante 2 meses. A produtividade está baixa, né? E como que você faz para que essas pessoas consigam trazer uma produtividade maior? E a gente também vai entrar um pouquinho mais nesse tema, um pouquinho mais no detalhe, ao longo da apresentação, tá? Próximo slide aqui a gente fala o papel do líder no setor da tecnologia, né? Só que de tudo isso que eu falei muito sobre líder, cara, o que é um líder, né? De fato, o que o líder faz, né? Primeira coisa que eu gosto de falar é muito simples, né? É que o líder, ele é uma pessoa que exerce um papel de liderança, né? Chega a ser meio ridícula essa frase, mas de fato é isso. Tanto liderança de gestão de pessoas, gestão de processos,
ou até liderança técnica mesmo, né? É aquele cara que ele não tem nenhum liderado abaixo dele, mas se você precisar de alguma dúvida técnica, cara, como que eu desmonto e monto esse computador em 5 minutos? Aquele é o cara, ele sabe muito sobre isso. Então, de certa forma, ele é um líder também. Ele sabe muito sobre tecnologia, ele é um líder técnico, né? O que no meio da programação aqui, um pouquinho mais voltado a software, a gente fala muito sobre o tech lead, né? Esse é o contexto que a gente traz, né? O líder técnico da equipe, né? O que mais tem conhecimento de tecnologia. E aí a gente vem uma coisa que é muito interessante, estou falando muito da palavra líder aqui, e aí às vezes a gente faz uma alusão com a palavra chefe, né? Qual que é a diferença entre o líder e o chefe? Pode parecer, pode parecer até um pouco de besteira, mas isso acontece muito, tá? Inclusive o Vilela da Mata ele comenta sobre isso também, em alguns artigos que ele postou, em alguns livros que ele escreveu, ele também fala sobre isso. E eu gosto de fazer também muita brincadeira acho que talvez quem está assistindo essa palestra aqui, eu não vou dizer todos, mas acho que 90% das pessoas gostam de jogar videogame ou já jogaram videogame algum dia na vida. E sempre tem aquele momento que você chega no chefão, né? Ah, eu cheguei no chefão ali, pô, eu morri no chefão, eu consegui vencer o chefão. E aí a gente sempre fala do chefão, né? Então, o chefe, ele tem esse lado um pouquinho negativo, digamos assim. O chefe, ele é aquela pessoa que ele é autoritário, né? Então, é um cara que, de fato, ele tem um respeito, só que o respeito dele vem pelo medo, né? As pessoas acabam tendo um pouco de medo, tipo, cara, eu não vou falar com ele, porque ele pode me responder assim, ou porque ele pode até me mandar embora, né? Então, é aquela gestão que a pessoa faz baseada no medo, né? No autoritarismo mesmo, né? Essa pessoa geralmente não consegue delegar, ela puxa muita coisa para si, ela quer ser o foco da equipe, né? Tipo, o chefe, ele quer ser a pessoa que quando os problemas acontecem, geralmente ele não é o responsável, ele acha alguém para jogar essa responsabilidade. Mas quando as coisas dão certo, ele levanta a mão e tem a estrelinha ali, tipo assim, cara, se não fosse eu, não teria dado certo, né? Então, o chefe, ele tem essa visão. Inclusive, a gente no mercado de trabalho, a gente fala muito sobre isso. E eu brinco até com meus liderados, tipo assim, cara, eu não sou chefe de vocês, eu sou líder, né? Se um dia vocês me acharem como chefe, vamos conversar que eu preciso entender o porquê. O líder, a diferença é que ele já é uma pessoa, que eu gosto de resumir muito na palavra empatia. É uma pessoa que consegue ter empatia, coloca sempre a equipe em primeiro lugar, sempre trazendo o contexto para a empresa como um todo de que foi a equipe que entregou, né? Ele pode ter sim uma participação relevante, importante, mas ele tem que elevar a importância da equipe perante os outros. Ele é uma pessoa que sabe delegar responsabilidade, então ele acaba não assumindo tudo para ele não acaba fazendo tudo sozinho. Então, quando eu falo delegar, não é delargar, tá? Porque tem essa diferença. Então, delegar responsabilidade, aí eu falar, por exemplo, professor James, eu preciso que você faça uma aula sobre infraestrutura, por exemplo. Só que eu vou acompanhando enquanto o professor James vai montando as aulas, vou acompanhando algumas aulas. Então, a delegação é justamente essa, né? Você delega para uma pessoa uma responsabilidade, mas você fica próximo, acompanhando, vendo como está o crescimento. Delargar é simplesmente você falar assim, professor James, eu preciso que você faça uma aula sobre infraestrutura. E esquece, abandona, não dá suporte, né? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, o líder precisa ter esse acompanhamento, que é quando eu comento sobre delegar, né? Como eu comentei, empatia é muito importante você ter essa visão empática também perante as pessoas. Às vezes você está como líder, você está com um prazo na garganta ali para entregar, né, uma corda no pescoço, o cliente ou o time de business está te sufocando, tipo, cara, eu preciso entregar isso para a semana que vem, e o seu principal liderado ali, que tem um conhecimento técnico bom, o sênior da equipe, digamos assim, ele começa a ter um problema de saúde, ou um parente acaba falecendo, ou ele não está bem, pega uma doença, alguma coisa, e aí você fica naquela, tipo, cara, eu preciso entregar isso, só que ao mesmo tempo a pessoa não está passando muito bem, ou está passando por um momento que ela precisa de atenção. Como que você faz esse gerenciamento, né? Então, a visão empática aqui, ela é muito importante. Você precisa ter essa visão de saber realmente o que está acontecendo, se colocar no lugar do outro e imaginar, cara, se fosse comigo, né? Se eu tivesse nessa mesma situação, se eu tivesse, por exemplo, dando um exemplo aqui, tá? Um falecimento de um parente muito próximo. Você acha que eu ia ter cabeça para trabalhar? De forma alguma, eu não ia ter cabeça.
Então, você ser empático como líder também é muito importante, né? E aí, um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais também sobre algumas coisas que eu faço na parte de liderança, algumas coisas que de fato é importante, porque eu acompanho muito outros gestores, outros líderes também fazendo a mesma coisa e sempre dá muito resultado, tá? Então, não vou ficar muito no foco da liderança aqui, um pouquinho depois a gente fala um pouco mais. E a gente vai para a parte de visão e direção, que é basicamente a definição de metas e visão estratégica. Falo muito também para a minha equipe que nós, gestores, nós somos a visão estratégica para o time de tecnologia e somos o porta-voz da tecnologia para o time de estratégia. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você, quando vai entregar alguma coisa para o cliente, seja desenvolver um sistema, seja fazer um sistema embarcado, enfim, você precisa saber o que você está fazendo, né? Você não vai tirar do zero. Então, você precisa sentar com o cliente. Se for uma empresa um pouco maior, ela já tem uma cadeia de business, né? O que nós chamamos de time de negócios ou time de produtos, que é aquela pessoa que vai entender primeiro com o cliente, depois ela que te passa o que precisa ser feito. Se for um pouquinho menor, e isso não é um problema, você geralmente tem um contato direto com o cliente, né? Ou se você faz freelance, por exemplo. E você tem que ter esse tato, né? De saber falar com essas pessoas e entender de fato o que precisa ser feito para trazer para o time desenvolver depois, né? Então, você precisa ter essa visão. E uma coisa que a gente também usa bastante é o famoso roadmap, né? Roadmap é eu verificar quais são as coisas que eu preciso entregar a curto, médio e longo prazo. Isso é visão estratégica, isso é definir metas. No primeiro trimestre desse ano eu quero entregar tal coisa, no primeiro semestre desse ano eu quero entregar tal coisa, e no ano inteiro eu quero entregar tal coisa. Então você começa a definir algumas metas e a tecnologia nesse processo ela é muito importante. Por quê? Imagina que o cliente chega e fala assim, cara, eu quero construir 3 carros esse ano, por exemplo, tá? Só que você não tem recurso para fazer isso. Então, se você não tiver ali próximo, né? Você como responsável técnico, se você não tiver ali próximo para falar, eu não consigo entregar isso porque estou com uma dependência técnica sobre esse ponto aqui. Se você não fizer isso, o time simplesmente vai te engolir, né? E depois o prazo você vai precisar atender esse prazo. Então, participar dessa visão estratégica também, desse roadmap é importante. E depois você traz isso para o time. É sua responsabilidade também como líder levar para o time qual é a visão estratégica, né? Então, o time precisa saber o que ele está fazendo. Não tem que ser um grupo de pessoas que estão fazendo coisas que elas nem sabem o impacto. Né? É importante você levar para o time qual é o impacto disso. Isso daqui vai trazer um resultado de 1 milhão por mês, por exemplo. Esse outro aqui vai trazer um resultado de 800 mil por mês. Então, você tem que passar essa visão para que o time também fique empenhado e falar assim, cara, eu estou desenvolvendo uma coisa que vai trazer para a empresa 1 milhão por mês, né? Um valor muito alto. Então, trazer essa visão estratégica para dentro do time também é importante. E levar o seu conhecimento técnico nas reuniões de visão estratégica também é muito importante. Então, esse elo a liderança tem que fazer e tem que fazer muito bem. E a gente vai para a parte de importância de alinhar a visão com as tendências tecnológicas, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de alinhar a visão com tendências tecnológicas. Acho que vocês devem ter ouvido falar bastante ultimamente, principalmente quem é mais voltado para a parte de software, sobre inteligência artificial, sobre machine learning, por exemplo. São coisas que talvez aí nos últimos 3 anos, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, começou a ter bastante relevância no mercado. E você, como gestor, você precisa estar também atualizado. Que eu volto um pouquinho no tema que eu falei ali em cima, sobre estar em constante evolução, constante conhecimento, né? Então, você tem que ter essa visão do que está acontecendo no mercado de trabalho, de novidade, de o que as outras empresas estão fazendo, o que está surgindo de forma interessante, e se readequar a isso também. Cara, estão fazendo um processo de inteligência artificial onde um chatbot consegue responder com mais qualidade para o cliente, por exemplo, tá? Eu preciso trazer isso para dentro de casa também. Eu preciso fazer com que a minha equipe, o meu time, a minha empresa tenha esse mesmo processo, porque é uma coisa boa, né? Então, a gente reduz o custo operacional de pessoas, do atendente humano mesmo, né? Então, fazendo com que o chatbot seja mais inteligente, ele consegue sanar mais as dúvidas do cliente. Estou dando um exemplo aqui de vários, tá? Que a gente poderia trazer, mas estar em constante evolução de conhecimento e, ao mesmo tempo, verificando o que está acontecendo no mercado, as tendências tecnológicas, é também um papel muito importante da liderança. Isso tem que ser feito, tá? Próximo slide, a gente vem aqui para falar sobre os desafios específicos da liderança em tecnologia, porque nem tudo são flores, né? Fazer o papel de gestão de pessoas,
fazer o papel de liderança, você ser o responsável por alguém, ou por algumas pessoas, ou por algum projeto, ele tem os seus desafios, e não são poucos, tá? Aqui eu trago alguns deles, mas no dia a dia mesmo ali você vai passar por bastante coisa, só que para quem gosta desse processo, para quem gosta de realmente liderar pessoas, você consegue passar isso aqui de uma maneira muito tranquila, tá? Mas você precisa ter alguns know-how, você precisa ter algum conhecimento. A primeira coisa que eu falo é sobre mudança rápida, né? Adaptação às novas tecnologias e metodologias. De novo, estou pegando um gancho do que eu falei um pouquinho anteriormente. Como as coisas mudam muito rápido, você precisa estar sempre em constante evolução também e trazer para dentro da sua empresa ou para dentro do seu setor da empresa as coisas que estão sendo mais positivas no mercado. Porque senão, você acaba ficando estagnado com um conhecimento sempre horizontal, nunca cresce esse conhecimento seu, e as outras empresas vão começar a fazer coisas mais competitivas do que você, né? Eu falo mesmo sobre concorrência, né? A concorrência leal, né? Uma empresa A, uma empresa B que tem o mesmo produto ou faz o mesmo serviço, né? Elas estão concorrendo ali sobre os clientes, sobre o mercado a clientela dela, né? Então, se você não fizer uma coisa muito produtiva que realmente dá resultado e a outra empresa começa a fazer, muito provavelmente a sua empresa não vai conseguir atingir os resultados da outra empresa e pode, inclusive, acontecer da empresa falar assim, cara, esse gestor aqui, esse líder técnico não está me trazendo resultado, né? E eu preciso fazer alguma mudança. É o que a gente fala sobre low performance, eu vou falar um pouquinho depois também. Então, a adaptação ela tem que ser feita, né? Para que você esteja sempre ali próximo do que está acontecendo de mais importante. E metodologias, talvez também quem esteja um pouquinho mais voltado a software deva ter ouvido falar sobre metodologias ágeis, né? Os mais famosos aí, Kanban, Scrum, né? Se você fizer a utilização desses processos ágeis bem feito, você tem um ganho muito grande também. Não vou entrar no detalhe do que é metodologia ágil, eu poderia fazer uma palestra só sobre isso, não é o contexto dessa daqui, tá? Mas para quem tem curiosidade, para quem quiser depois dar uma pesquisada sobre o que são metodologias ágeis e qual a importância dela, é uma coisa que também que, novamente, se for muito bem afiada, você consegue trazer melhorias nos processos, e melhorias nos processos significam melhoria no resultado final, tá? A gestão da inovação e atualização constante. A inovação, a atualização constante, ela faz muito parte da gestão justamente nesse contexto. Porque se você como gestor, você como líder, não tiver esse espírito de estar sempre buscando alguma coisa nova, sempre verificando o mercado, a sua equipe provavelmente também não vai ter. Ou se tiver alguém da sua equipe que tem essa ambição, em pouco tempo ela vai te passar. E o te passar aqui não é um problema. A gente realmente, como gestor, a gente quer que as pessoas cresçam cada vez mais, que tenham mais conhecimento. E eu falo até um pouquinho sobre isso nos próximos tópicos aqui, sobre que o líder técnico não necessariamente é a pessoa que mais tem conhecimento técnico na equipe. Vou abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Mas vai puxando um gancho, tá? Então você precisa ter essa ambição também para elevar o seu time, para o seu time falar, cara, esse cara aqui eu respeito ele pelo exemplo, porque ele é um exemplo para mim. Um exemplo de perseverança, um exemplo de pessoa que é estudiosa, enfim. Então, você precisa estar fazendo sempre essa atualização constante também, porque a gestão precisa disso. Você precisa ser um gestor que faz isso para que a sua equipe também permaneça fazendo isso, tá? Uma coisa que eu gosto muito, ensine os demais pelo exemplo, tá? Porque às vezes você fala assim, você tem que fazer A, aí você vai e faz B. Aí a pessoa fala, poxa, ele fala para a gente fazer A, mas está fazendo B. Se você fala, tem que fazer A e faz o A muito bem feito, as pessoas vão começar a olhar e falar assim, cara, eu respeito esse cara porque ele realmente é um exemplo para mim. Ele cata, entrega, vai para cima, né? Então a gestão tem que ser essa pessoa exemplar para a equipe como um todo, né? A equipe tem que olhar e falar assim, eu quero ter a ambição desse gestor. Talvez conhecimento técnico, de novo, ela vai ter até mais do que você. E é natural, tá? Mas a ambição de entrega, a ambição por resultado tem que ser a mesma. E aí eu entro na parte de competição por talentos. Isso aqui também é muito importante no papel de gestão como um todo. E talvez seja um dos maiores desafios nesse atual mercado de trabalho, né? Na verdade, hoje está um pouco mais tranquilo, mas na época ali da Covid-19 teve um boom de tecnologia muito alto, assim, então muitas pessoas começaram a mudar de emprego e você precisa fazer a retenção, né? E aí eu falo um pouquinho nesse tópico, né, que é a atração e retenção de talentos qualificados. Isso daqui não é só da gestão, vai um pouco da empresa também. Então, se você tem uma empresa no interior da cidade ali, que tem
né, um faturamento de 500 mil por ano, por exemplo, dificilmente ela vai conseguir competir com uma empresa da capital, uma empresa de fora que tem um faturamento de milhões por ano ou até bilhões, né? É muito desleal. Então, vai muito da empresa também, do momento que você está, da empresa que você está realocado, mas a gestão aqui tem um papel fundamental. Se vocês pesquisarem alguns artigos ou algumas pesquisas que são lançadas, inclusive no LinkedIn, por exemplo, lá fala-se muito sobre as coisas mais importantes para eu ficar numa empresa. E entre essas coisas mais importantes, as duas sempre são salário, ou os benefícios, no caso, né? É o que você vai receber, e o ambiente de trabalho, tá? O ambiente de trabalho pega muito. Então, ter um ambiente de trabalho saudável, ele pode fazer com que você tenha pessoas trabalhando com você, e dependendo do ambiente que você tem, se não for um ambiente saudável, você perde pessoas, tá? As pessoas não vão querer trabalhar contigo, não vão querer trabalhar no setor que você tá, porque ela vai acordar todo dia, já cansada, digamos assim, ela vai acordar sem vontade de trabalhar. Pô, de novo, eu tenho que ir ali trabalhar, tenho que fazer isso todo dia. Se você é uma pessoa que acorda todo dia não querendo fazer o trabalho que você faz, talvez não seja o ambiente adequado para você, ou de fato, às vezes, você não está fazendo o que você gosta, tá? Então, a retenção de talentos aqui é importante. O mercado vai sempre buscar quem são as melhores pessoas, né? As empresas, elas querem ter as melhores pessoas para terem os melhores resultados. Então, a competição das empresas também pelos talentos, ela é muito alta. E aí, ao mesmo tempo que eu faço a retenção dessas pessoas, eu preciso deixar essas pessoas trabalhando comigo, eu preciso estar evoluindo essa pessoa cada vez mais também. O que eu quero dizer com isso? A gente usa bastante o termo PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Eu traço com as pessoas que estão na minha gestão, cara, o que você quer ter de aprendizado nesse próximo semestre? E a pessoa começa a me trazer, eu queria ser fluente em inglês, então vamos fazer um PDI a longo prazo, um PDI de 3 anos, de 2 anos. Eu quero tirar uma certificação X. Vamos fazer um PDI a mais curto prazo, de 6 meses. Acho que se você estudar por 3, 4 meses, você consegue tirar sua certificação. Então, você tem que estar próximo ali também, instigando a equipe para que ela continue interessada, continue querendo fazer estudos, continue querendo trazer mais conhecimento técnico. E aí, quando ela tem um conhecimento técnico elevado, geralmente essas pessoas compartilham esse conhecimento, né? Então, faz com que a equipe como um todo seja beneficiada. Então, a retenção do talento é justamente isso, você fornecer um ambiente produtivo, um ambiente bom para que as pessoas trabalhem, e a empresa também te ajudando com a parte de benefícios, que aí não cabe a você como gestor, mas sim a empresa como um todo. Ou se você for um gestor de alto nível, aí sim cabe a você também a parte salarial, mas enfim. Então, você precisa ter esse gerenciamento também de como as coisas estão acontecendo para ter as melhores pessoas com você, tá? As pessoas têm que gostar de trabalhar com você. As pessoas têm que olhar para você como diretor e falar assim, cara, eu vou com ele até o fim, porque realmente ele luta pela gente, então eu também vou lutar por ele. Tem que ser essa pessoa próxima, tá? Reter talentos vai muito também do quão amigável você é com a equipe, né? Quando eu falo amigável, eu não estou dizendo que você precisa falar sim para tudo. Mas eu tenho que ser um gestor objetivo, né? Um gestor que fala sim quando é para falar sim, fala não quando é para falar não, de forma muito educada, de forma muito transparente, né? Muito clara. E a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação depois também, mas enfim, é importante isso, tá? E os desafios do mercado competitivo, como eu comentei, né? O mercado hoje um pouco menos, mas ainda acontece bastante. Eles vão sempre procurar quem são os melhores talentos que tem no mercado. E se você não tiver um ambiente bom e a empresa não te der salários ou benefícios que são aderentes, outras empresas vão conseguir levar esse funcionário, tá? Então, tem um desafio muito grande também do mercado de trabalho, do mercado competitivo. Eu não consigo nem mensurar quantas empresas que são voltadas a desenvolvimento de software existem hoje no país. Principalmente não consigo nem levantar também parte de sistemas embarcados, tá? Que é um pouquinho fora da minha área. São inúmeras, milhares, milhões, enfim, não sei, mas tem bastante, né? Então a gente tem que estar sempre dentro ali das adequações para que a gente consiga reter essas pessoas dentro da equipe, né? Porque senão o mercado vai chegar, vai engolir com certeza e vai levar os seus talentos para fora, tá? Então, esses são alguns dos vários que nós temos aqui na parte de gestão, mas alguns desafios, e eu quis elencar aqui quais são os principais, pelo menos na minha visão, tá?
E a gente vai aqui, essa parte também é bem interessante, que são as competências essenciais para líderes tecnológicos, né? Então, o que você precisa ter de know-how, de hard skill, soft skill, né? Que você precisa ter para, de fato, se destacar como gestor técnico, né? Então, as habilidades técnicas e de gestão. O equilíbrio entre o conhecimento técnico e habilidades de gestão. O que eu quero dizer aqui? De novo, eu comentei um pouquinho ali nas minhas falas anteriores, mas eu quero entrar um pouco mais nesse assunto agora, tá? O gestão de pessoas, a parte de gestão, ele não necessariamente é o cara que mais conhece tecnologia, tá? Inclusive, é saudável que você tenha pessoas que estão trabalhando com você, pessoas que são seus liderados, que conheçam mais de tecnologia do que você, tá? Isso é comum, acontece bastante. Só que você precisa, ao mesmo tempo, ter um conhecimento técnico também. Porque, por exemplo, que nem eu comentei também nos primeiros slides, quando vai acontecer uma reunião de roadmap com um cliente ou com um time de business, por exemplo, geralmente é o líder técnico que entra, né? Quando eu falo líder técnico, geralmente é o gerente. Ele entra ali para participar desse bate-papo de como que as coisas vão ser feitas, né? Se você não tiver um conhecimento técnico, nem que seja mediano ali, para conseguir debater com eles de tipo, cara, isso que você está querendo é muito complexo, ou isso que você está querendo eu consigo fazer em 2 semanas, né? Então vamos trocar esse projeto por esse, porque esse aqui eu consigo entregar em 2 semanas, aí eu começo a fazer o outro, então esse é mais rápido, esse é mais complexo. Então ter esse conhecimento técnico é importante para você também saber discutir. E ao mesmo tempo, o que pode acontecer, tá? Na parte de gestão, a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, às vezes o seu liderado, a pessoa que está com você, fala assim, cara, eu te entrego isso aqui em um mês, só que é um negócio que dá para fazer em uma semana, né? E aí você, com conhecimento técnico, consegue colocar essa pessoa contra a parede e falar assim, cara, não é um mês para entregar isso aqui, você consegue fazer isso aqui em menos. Não é complexo que demore um mês para entregar. De novo, a gente não quer ter pessoas que queiram ganhar vantagem em cima do tempo de trabalho e tudo mais, mas pode acontecer, tá? Você tem que estar preparado para isso. Então, conhecimento técnico é importante para isso. Só que o principal da gestão é a habilidade da gestão, são soft skills, né? Que eu vou falar um pouquinho mais abaixo, pegando um gancho. Comunicação e empatia talvez sejam as principais, tá? Qual que é a importância de uma comunicação clara e eficaz? O gestor, eu gosto de dizer bastante também, que ele, nas mensagens que ele passa, principalmente mensagens para os diretores da empresa, para os VPs da empresa ou para o cliente final, as mensagens dele têm que ter mais respostas do que perguntas. Tem que ser uma mensagem objetiva, clara, que passe segurança. A mensagem de um gestor tem que passar segurança. A pessoa tem que ler aquela mensagem e falar assim, não, realmente eu confio no que ele está falando aqui. Se o Eduardo está falando, se o Roberto está falando, se o James está falando, confio, porque realmente o conhecimento dele é muito bom e a comunicação dele é muito bem feita. E diversas vezes, dependendo da grandiosidade da empresa que você trabalha, você vai ter vários setores, né? Você vai trabalhar num setor que se acopla com outro setor, que se acopla com outro setor. Hoje mesmo, eu trabalho na Neon Tecnologias, né? Até esqueci de comentar no começo. Eu sou GTI, que é o famoso Gerente de Tecnologia da Informação, lá na Neon Tecnologia. E acontece muito da gente entregar projetos em que tem 5, 6 equipes diferentes participando daquele projeto. Então, é muita gente envolvida, né? Se eu estou falando de 6 equipes, de pessoas aqui, eu devo estar falando de 15, 20, 30. Tem projeto que tem 40 pessoas envolvidas, tá? Que cada uma vai fazer um pedaço, cada uma vai fazer uma parte. Então, a comunicação tem que ser muito fluida. Você tem que saber fazer uma comunicação muito transparente para que todo mundo consiga acompanhar o status report do projeto, como que está o status daquele projeto. Em uma semana, em um mês, em 2 meses, eu fiz isso, fiz aquilo, entreguei tantos por cento do projeto. E tem que ser de uma forma objetiva e clara e eficaz. Né? A pessoa tem que ler e realmente entender o que você está falando. E não só isso, não só status report de projetos, tem que ter uma comunicação também muito fluida com seus liderados. Porque também, de novo, nem tudo são flores. Nem sempre você vai chegar para o seu liderado e vai falar parabéns, você teve uma promoção, que excelente trabalho que você fez. Muitas das vezes você vai ter que fazer, puxar meio que a orelha, né? Tipo, cara, você pecou aqui, você precisa melhorar aqui e tudo mais. E se você fizer esse tipo de comunicação de uma forma que você passe, que você não está confiante, ou ao mesmo tempo passe um pouco de medo, ou um pouco de receio de fazer aquela comunicação, ou se você fizer isso de forma agressiva,
provavelmente o seu liderado não vai conseguir absorver aquilo que você quer passar. Ele vai ser reativo. Se você é agressivo, provavelmente vai ser agressivo também. Ou ele vai demonstrar medo, né? E aí, volta naquele segundo, terceiro slide que eu falei sobre de diferença de liderança e chefia, né? Aí você começa a virar um chefe, a pessoa começa a ter medo de você, sobre o que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser objetivo, tem que ser, que eu digo muito, posturado, né? Você tem que falar para a pessoa, passar o que você está passando. Não pode ser aquele gestor que passa a mão na cabeça. Não, você cometeu um erro, mas está tudo bem. Você tem que falar para o pessoal, você cometeu esse erro, teve esse resultado negativo, o prejuízo foi esse. Vamos trabalhar aqui para que nos próximos isso não aconteça. Então, você tem que passar isso de forma muito clara, para que a pessoa realmente consiga entender e ver que você está falando disso, querendo que a pessoa melhore, não simplesmente julgando, tá? E aí, pega um gancho também para falar sobre o desenvolvimento de uma cultura de feedback e apoio. O que eu quero dizer com feedback e apoio? Falei sobre um pouco sobre o PDI anteriormente também, Plano de Desenvolvimento Individual. Esse é o apoio que você consegue dar. A pessoa traça um plano de carreira, você tem que estar próximo ali para falar, cara, eu acho que você poderia fazer isso, ou você poderia tirar isso daqui, estudar sobre isso daqui, ou vamos abrir um pouquinho mais em sua gama de conhecimento sobre tal coisa. Então, o gestor ele tem esse poder, digamos assim, também de dar esse apoio. E a cultura de feedback ela é importante porque ela é uma via de mão dupla, tá? Muitas pessoas acham que só o gestor que passa feedback para a pessoa. Ah, eu vou chegar numa reunião, vou passar um feedback para ela e vou sair daqui tudo lindo, maravilhoso. O feedback tem que ser feito dos dois lados, tá? É importantíssimo isso. Eu faço muito aqui, tem uma reunião que a gente chama de one-on-one, né? Que é basicamente eu e a pessoa, né? Não tem outras pessoas próximas, não é uma equipe que eu tô falando, é só eu e o meu liderado. Nessa reunião eu falo sobre projetos, sobre vida pessoal, sobre expectativas de crescimento, enfim. E ali geralmente eu passo algum feedback. Ó, o projeto que você fez foi muito bom, parabéns. Ou essa iniciativa que você fez foi muito boa. Ou essa comunicação que você fez não foi muito boa, vou te ajudar para que as próximas sejam um pouco mais claras. Então você passar o feedback para a pessoa é importante. Só que você ouvir o feedback dessas pessoas também é muito importante. Por que eu quero dizer isso, tá? Eu gosto de comentar que o feedback mais importante para mim não é o do meu gestor. Eu também tenho um gestor, né? Tenho um líder acima de mim. O dele não é o mais importante. É muito relevante, com certeza, né? Mas ele não é o mais importante. O mais importante para mim como gestão é as pessoas que estão sob a minha gestão. Essas pessoas que vão me passar realmente a temperatura de como que as coisas estão sendo tocadas por mim. E aí, cara, como que tá a minha gestão? Tá boa? Tem alguma coisa que eu preciso fazer que não está sendo aderente? Alguma coisa que você viu em uma outra casa, uma outra empresa que seja mais legal do que eu estou fazendo aqui? E nesses bate-papos, quando você abre essa margem para a pessoa, para o time, começa a ter uma comunicação muito mais transparente, a pessoa se sente mais à vontade, se sente mais acolhida de falar assim, cara, não é só ele me passando feedback, mas eu também posso fazer com que as coisas melhorem. E eu vou passar meu feedback para ele. Seja dele especificamente, do gestor, ou seja da equipe, ou seja de outra pessoa. Então, esse feedback é importante. Você tem que ouvir também as pessoas que estão com você. E outra coisa que é importante é ouvir os famosos stakeholders. Quem são os stakeholders? Né? São, desculpa, tá, pela pegar, mas são aquelas pessoas que estão próximo de você. É o time de business, é o cliente, é uma outra equipe, mas não necessariamente são pessoas que estão na sua gestão. São pessoas de outras gestões, de outros contextos, né, que estão participando de projetos com você. Ouvi-los também é muito importante. Então, quando você entrega um projeto, entreguei um carro, ouve as pessoas que trabalharam com você para entregar o carro, para ver o que você fez de bom. Olha, Edu, você fez isso daqui muito bom, isso daqui foi perfeito, só que nessa parte você pecou um pouquinho, na próxima você pode melhorar um pouco, porque são pessoas que estão em outros contextos, né? Elas conseguem ter uma visão que a gente chama de fora da caixinha, né? Ela consegue ver por fora como que as coisas estão acontecendo. Então, ouvir os seus líderes e ouvir também as pessoas que estão próximas de você, trabalhando num determinado projeto, num determinado objetivo, é muito importante, tá? Então, essa cultura de feedback, ela é importante. Não só você passar, mas como você receber também esse feedback das pessoas, tá? E a gente fala um pouquinho agora sobre gerenciamento de projetos. A parte de gerenciamento de projetos, eu acho que daria para a gente fazer uma apresentação só sobre ela, tá? Daria para a gente falar várias e várias coisas, inclusive, sobre ela. Mas eu vou fazer um resumo aqui para dar um pouco do norte, né? Sobre a importância da gestão e a importância da gestão tanto de pessoas quanto de projetos também. Você precisa gerenciar o escopo como um todo, tá? Então, vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês, só para dar um pouco de clareza.
E aí, se o professor James quiser me convidar para as próximas, a gente pode fazer uma específica sobre gestão de projetos, caso seja de interesse, tá? Mas, enfim, definição e importância. Por que é importante? Qual que é a definição da gestão, do gerenciamento de projetos ou gestão de projetos, tá? O que é o gerenciamento de projetos? Por que é crucial para o sucesso de um projeto? Cara, o gerenciamento de projetos, um pouco do que eu falei anteriormente também, vou pegando muito gancho do que eu vou falando antes, porque vai seguindo uma linha de raciocínio, tá? Mas a gente precisa saber gerenciar muito bem o projeto, porque muitas das vezes, como eu comentei, você vai trabalhar com outras equipes, com outros setores, né? Outras squads, como o pessoal tanto gosta de comentar na parte de desenvolvimento de software. E esses contextos, muitas das vezes, você tem uma reunião que a gente chama de daily ou uma weekly, né? Uma semanal, que você está conversando ali com o seu time, mas você não sabe o que está acontecendo por fora. E para eu entregar um carro, por exemplo, eu preciso saber qual que é o meu fornecedor de pneu, eu preciso saber qual que é o meu fornecedor de metal, eu preciso saber qual que é o meu fornecedor da parte de pintura, eu preciso saber quem que é o pintor, eu preciso saber quem que é o eletricista, eu preciso saber quem que é a pessoa que tem conhecimento da parte técnica para deixar a tecnologia dentro do carro. Enfim, né, não sou dos maiores conhecedores de carro, mas só para fazendo um comparativo aqui para ficar um pouco mais claro. Se eu não souber quando que o pneu chega, quando que o metal chega, quando que vai chegar a tinta, quando que o pintor pode vir pintar, quando que o eletricista pode chegar para fazer, e a etapa, né? Por exemplo, chega o pneu, ou chega, melhor ainda, chega o metal para fazer ali o chassi do carro, e chega o eletricista ao mesmo tempo. O eletricista vai ficar 2 meses esperando a parte de metal ficar pronto, né? A parte de plástico, colocar os pneus, enfim. Isso não é um bom gerenciamento de projetos. Você tem que gerenciar porque cada pessoa recebe um salário. Se você deixar uma pessoa parada por 2 meses, esperando a coisa chegar para ela, você está perdendo o salário de uma pessoa de 2 meses. Tá? Então, gerenciar o projeto é justamente isso. Ó, o fulano, que é o eletricista, ele pode chegar quando o projeto estiver em 60%, porque até aqui ele não vai ter nada para fazer. E eu preciso já gerenciar que, tipo assim, esses 60% vão ser, por exemplo, nós estamos em setembro, esse 60% vai ser em novembro, por exemplo. Então, eu preciso ter esse gerenciamento para saber como que é cada etapa, o que precisa de cada etapa, quem são as pessoas que estão envolvidas em cada etapa, e eu começo a gerenciar essas pessoas, gerenciar os escopos, para saber como que tudo vai se encaixar, tá? Para que seja um projeto feito de forma linear, que acabou uma etapa, começa outra, acabou outra, começa outra, e ao mesmo tempo seja um projeto rentável financeiramente, que eu não tenha todo mundo jogado ali, parado, esperando alguma coisa acontecer, enquanto isso a empresa está pagando o salário dela, né? Então, gerenciar o projeto, ele vai muito além, né? Ele tem coisas que você precisa fazer que não é só gerenciar só as pessoas que estão contigo, mas gerenciar outros processos também. Então, quando você pega um projeto para fazer, se você tiver a possibilidade de ser o gestor do projeto, o seu papel talvez seja o mais importante, tá? Gerenciar como que tudo vai acontecer. Isso é muito importante. Então, gerente de projeto é isso, tá? Então, geralmente o gestor técnico, geralmente ele faz esse papel também de gerenciamento de projetos. Então, ter esse conhecimento é muito importante também. Definição de objetivos e escopo, né? Como que a gente define claramente os objetivos e o escopo do projeto? Né? Então, a gente começa a entrar um pouquinho mais no contexto aqui também de capacidade, escopo, prazo, né? Então, se eu tenho 3 pessoas para fazer um projeto com um escopo muito grande, meu prazo vai ser grande. Se eu tenho um prazo muito pequeno, eu preciso reduzir o escopo e aumentar a capacidade. Enfim, essas coisas elas são sempre tangentes. Uma coisa vai subir, outra coisa vai descer. Então a gente precisa gerenciar muito bem também o escopo do projeto e saber qual que é a capacidade que eu tenho, qual que é o tamanho do projeto, qual que é o prazo que eu tenho. O cliente quer que eu entregue isso em 2 meses, em 6 meses, em 1 ano. Enfim, isso é importante. E por último, métricas e indicadores de desempenho. Quando você entrega alguma coisa, você tem que medir isso, né? Então, como que eu sei que o remédio que eu estou tomando está sendo positivo? Está me fazendo bem? Porque eu fiz um exame antes e eu fiz um exame depois. E no exame depois, o meu exame estava muito melhor do que o exame de antes. Então, quer dizer que o remédio está fazendo resultado. Então, quando você entrega um projeto, você tem que metrificar também. Você tem que saber o que está sendo positivo. Eu tinha estimativa de entregar 1 milhão para esse projeto por mês. Estou entregando 200 mil. Tem alguma coisa errada? Tinha estimativa de entregar 1 milhão por mês, estou entregando 1,5 milhão, 1 milhão e 300. Uma coisa muito boa, fiz alguma coisa melhor do que esperava. Então, metrificar o projeto, monitorar o desempenho e a saúde do projeto, ela também é muito importante e faz parte da gestão de projeto, tá? Então, o que eu falo muito é o famoso definition of done, né?
Definição de pronto. O que eu defino como pronto de um projeto? Quando eu entrego um projeto e eu entrego esse projeto com monitoria. A partir do momento que eu subi isso em produção, a partir do momento que eu entreguei para o cliente, eu preciso monitorar se isso realmente está sendo bem útil, está sendo utilizado e está funcionando da maneira que eu programei, da maneira que eu desenvolvi, tá? Então, ter um monitoramento em cima disso também é muito importante, tá? E aí, por último, obrigado pela participação aqui. Tentei fazer um resuminho um pouquinho mais sobre o que é a parte de gestão de liderança, gestão de projetos. Dá para a gente entrar um pouquinho mais em detalhe também, mas isso daqui realmente é um apanhadão assim, sobre algumas coisas, né? Com esse assunto, né, de tecnologia, é só tecnologia? Então, acho que vocês viram aqui que eu respondi que não. A tecnologia não é só tecnologia, tem muita coisa que envolve por trás, tá? E, de novo, meu nome é Eduardo Zanardo, formado aqui no Salesiano. Falei durante a apresentação, deveria ter falado anteriormente, que eu sou Software Engineering Manager, que é o famoso GTI, na Neon Tecnologias, e estou aberto, caso queira me procurar aí nas redes sociais, no LinkedIn também, estou aberto a ajudar ou passar um conhecimento que talvez não tenha ficado claro aqui para vocês. Mas é isso, professor. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela palestra, cara, pelo esse bate-papo aí, disponibilizar um pouquinho do seu conhecimento aqui para a Imagina. gente nessa área de gestão que eu costumo até brincar com os alunos muitas vezes, né? Não sei se você recorda, mas muitas vezes eu falava, né? Engenharia, tecnologia, jogos são nossos cursos aqui. Uhum. Você não está formando para ser um engenheiro, você não está formando para ser um tecnólogo em jogos ou em sistemas. Você está formando para ser um profissional, né? Vamos tentar. O profissional Exatamente. abrange mais do que você ser simplesmente o que você formou, né? Exatamente. Você tem que sempre estar buscando conhecimento, e foi até interessante você falar sobre isso, né? A ideia que a gente sempre tem, né? Quando somos alunos, né? É esse negócio, né? Putz, vou formar aqui, acabei, não preciso fazer mais nada, né? Eu sou o cara agora, né? Exatamente. E aqui é a pontinha, na verdade, do que a gente está buscando, né, para o nosso desenvolvimento profissional, né? Com certeza. Essa parte eu gosto bastante de falar sobre isso, porque realmente as pessoas acham que, tipo, me formei e acabou, né? Estudei o que era para estudar, estudei durante. Geralmente a pessoa estuda ali, né? Escola, ensino médio, vai para faculdade, se forma ali com 22, 23 anos e acha que acabou, né? Muito pelo contrário, você só começou a sua carreira, você está começando agora, né? Daqui para frente que você vai realmente puxar aquilo que você quer se especializar, porque estamos falando aqui de tecnologia. A tecnologia é muito ampla, você pode fazer várias coisas e a faculdade do Salesiano é muito legal porque ela traz esse conhecimento. Você pode ser isso, começa a surgir um monte de coisa, você fala, caramba, quanta coisa, né? E aí você cata uma coisa que você gosta e fala, não, realmente eu quero seguir com isso daqui. E aí você começa a se tornar especialista. Mas para você se tornar especialista, você precisa continuar estudando, né? Então essa ponte ela é muito importante. A faculdade ela te dá esse conhecimento, te dá esse know-how de até onde você pode chegar. Mas o até onde você pode chegar depende de você continuar estudando, entendeu? Então, realmente é uma coisa bem, bem legal, assim, de conversar. É verdade. Eu vejo muito, às vezes, na nosso público, né, nossos alunos, né, essa questão, principalmente, eu enxergo neles, aquele olhar perdido. Perdido, assim, não é perdido assim, o que que eu faço? Para onde eu vou? Que, Uhum. será que um dia eu consigo estar numa ponta na empresa, assim, tipo, tá liderando? Será que um dia eu consigo eu vou estar desenvolvendo? Vai ser só um desenvolvimento? Às vezes eles chegam pra gente, né, naquela conversa com a gente, aquele bate-papo pós-aula, né? Uhum. Professor, mas eu vou ser só um desenvolvedor? Professor, eu vou ser só um engenheiro? O que eu vou ser? Sabe, não tem. Mesmo estando na faculdade, procurando uma área de tecnologia, mas eu não sabe o que fazer na tecnologia. Exato. Aquele negócio assim eu posso, como você falou, né? Eu posso tudo isso aqui, mas não posso nada. Tipo, É, porque eu não sei ainda para onde ir, né? exatamente, exatamente. O Por isso, foco, né? O foco. por isso que o papel do professor ele é muito importante nesse contexto, tá? Vou dar não estou puxando o saco aqui, mas vou dar um pequeno exemplo de onde eu cheguei e uma das pessoas importantes na minha vida foi o professor James, tá? Porque eu lembro até Obrigado. hoje, eu lembro até hoje
que eu entrei na faculdade, o meu setor hoje é de software, né? Então, desenvolvia sistemas, né? Trabalhei como desenvolvedor de sistemas, tech lead, e hoje eu faço gestão de gerenciamento de equipe de sistema de desenvolvimento e tecnologia. E eu lembro que eu não gostava de programar, por exemplo. Eu chegava e falava, cara, eu quero fazer sistemas embarcados, não pode ficar programando, né? Embora sistemas embarcados também tenha programação, mas Exato. eu era muito iniciante, na época eu não tinha esse know-how. E eu lembro que a gente tinha uma aula sobre cálculo, que o professor James falou assim, ó, eu quero que vocês resolvam esse cálculo fazendo um software, né, fazendo uma codificação. E não sei se o professor lembra, mas eu fiquei muito bravo, né, porque não tem nada a ver, cálculo é uma coisa, tecnologia é outra, e aí, para eu conseguir contemplar a minha nota, eu tive que botar a cara e desenvolver, tive que fazer, não teve jeito. E ali eu comecei a abrir uma faísca em mim, eu falei, putz, isso daqui é legal, cara, isso daqui não é tão chato quanto eu imaginava. Então, pode parecer puxando o saco aqui, mas não é, galera. O professor ele tem esse papel muito importante na vida das pessoas de mostrar isso, ó, faz isso, que aqui é o caminho, cara, segue por aqui. Ou isso daqui é melhor do que aquele ali, ou isso aqui talvez tenha uma repercussão um pouquinho melhor, ou se você gosta disso, vamos lá, vou te apoiar, vou te ajudar. Então, ouçam os professores, porque eu fui muito feliz em ouvir, lógico, não só o professor James, tem outros professores no Salesiano também que são muito bons, mas eu lembro desse momento específico, porque eu ouvi ele me falou, galera, vamos fazer isso com o sistema, né? Então foca aí, vamos lá. Fiquei bravo no começo, mas depois eu vi que realmente isso é importante, ouvi o professor, fiz acontecer, virou uma faísca, entrei no mercado de trabalho, e aí o resto é história, né? Então, ouçam os professores, é muito importante isso. Fico feliz que, de alguma forma, participei, né, Total, dessa total. formação profissional, não só como ali na hora de ser o professor, de aquelas cobranças da instituição que temos que ter, né, que Sim, claro. independente, né, que temos que ter da instituição, mas de abrir um pouquinho, né, daquele start para alguma coisa na sua vida profissional. Fico feliz, até Exato, fico emocionado de ter exato. participado de certa forma aí, né, nessa sua carreira aí, né, Sim, que sem dúvida. já, como vemos, né, já tá num nível bem alto, né? Já, né, a gente sempre fala para os nossos alunos, né? O legal não é a gente fazer uma avaliação, um trabalho, um desenvolvimento de alguma tarefa dentro do curso e prejudicar o aluno, e sim dar embasamento técnico para que ele possa fazer alguma coisa posteriormente. Às vezes ele Sim, não enxerga, como exato. naquele momento, né? Você Eu disse não que ficou enxerguei, bravo. exato, Para ser sincero, eu não me recordo de ter ficado bravo. Eu lembro que bastante gente ficou, mas não lembro. Sim. Não, eu fiquei, talvez eu não tenha falado, mas eu questionei. Falei, professor, É, por que tem que fazer isso? Não entendo, tô entendendo, sabe? Mas realmente porque aconteceu. é aquela história, né? Somos desenvolvedores, né? E a gente vai desenvolver de tudo. Isso Exato. também desenvolvemos. Vai chegar um momento que a gente vai desenvolver uma coisa que parece boba, só que te dá um trabalho monstruoso. E um Uhum. negócio que parece monstruoso e te não dá um trabalho nenhum. E, quer Exato. dizer, vai depender muito do que a gente começou a seguir na carreira, buscar conhecimento, fazer alguma coisa. Então, aquele negócio, às vezes fala, putz, é um negócio matemático, um cálculo, é uma expressão, para que vai fazer um cálculo desse? Aí você pega, pô, mas tem um software que calcula isso aqui, me dá a resposta disso aqui tudo pronto, e é Uhum. base para um desenvolvimento maior, né? Então, quer Exato. dizer, a gente enxerga em pequenas coisas algumas coisas maiores, né? Então a gente tem que Sim. começar a buscar. E você agora como gerente, né, gestor aí na empresa, muitas vezes até os seus comandados veem algumas coisas que você fala, putz, ele tá louco, ele não tá fazendo isso com a Viajando. gente não, né? Exatamente, E aí lá exatamente. na frente vê o resultado, fala, mas aquele negócio não é que funcionou mesmo, que dá Exato. certo? Exatamente. É exatamente isso, porque às vezes, pegando um gancho, né, fazendo tanto o olhar estudantil quanto o olhar profissional, né? O aluno, muitas vezes, ele não consegue ter o olhar futuro de falar assim, cara, onde que isso vai me levar, né? E quem tem esse know-how, a princípio, na carreira da pessoa são os professores, né? Então, ter esse bate-papo com os professores de saber realmente, cara, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu tenho que desenvolver um sistema para fazer uma matéria de cálculo, por exemplo? Por quê? Aí o aluno começa a questionar, e o professor está ali para responder.
O gestor é a mesma coisa quando está no dia a dia, né? Você chega para a equipe e fala, cara, a gente precisa fazer isso. Aí a equipe fica, nossa, mas nada a ver isso aqui, não estou entendendo por quê. Ó, vou te explicar, né? Ó, é isso aqui. Às vezes você já consegue ter clareza logo na explicação, mas às vezes não fica claro. Aí a equipe por isso que eu falei do respeito, né? A pessoa tem que te respeitar pelo exemplo, pelo que você é, não por medo. A pessoa vai falar assim, não, se o professor James está falando, eu vou fazer, bora. E a pessoa faz. Quando termina o processo, aí realmente a pessoa olha para trás e fala assim, cara, ele sabia do que era para ser feito, sabe? Porque entra um pouco do que eu falei, de visão estratégica, né? Às vezes o time está focado em desenvolver, ou fazer algum semi-embarcado e não vê o fora, né? E isso é muito comum. Quem tem que olhar o fora é o gestor. E a gente chega com essa visão estratégica da empresa, né, do porquê que é importante fazer alguma coisa, traz para o time e a gente entrega. Né? Então, essa ponte é bem legal, assim, de da onde eu tô, da onde eu quero chegar, por que eu estou fazendo isso. No questionamento é muito importante também, por que eu estou fazendo isso. Então, é bem bacana mesmo essa parte. É, e uma coisa que a galera às vezes pergunta muito, questiona muito, por que eu fazer os cursos de tecnologias, que são vários, né, que Uhum. existem aí no mercado, né? Na nossa instituição temos três, mas são vários aí no mercado, né, disponíveis aí. Por que fazer o curso A? Por que fazer o curso B? E muitas vezes questionar, por que eu faço engenharia? Uhum. Poderia fazer um curso de menor tempo, que faria tal outra coisa? E aí eu acho que você é um exemplo claro disso, né? Do porquê, por exemplo, da engenharia. A engenharia, Sim, eu creio eu, que te deu base para você estar em gestão hoje, porque sem dúvida. a gente trabalha na engenharia com muita coisa de gestão, né? Muito Sim, processos de gestão, tanto de projetos como de disciplinas que envolvam a parte de gestão de pessoas, gestão de tecnologia, né? Aplicação desse item dentro da engenharia. Você é um exemplo claro, né? A engenharia da computação, creio que te deu uma base para isso, né? total, total, porque se você fizer um comparativo bem a grosso modo sobre análise e desenvolvimento de sistemas ou tecnologia de desenvolvimento de sistemas, que é um curso, e a engenharia, essa parte de desenvolvimento de sistemas ela é bem focada de fato em você vai aprender a programar, sabe? É lógico, ela te dá um pouco de outro know-how também, mas o foco principal dela, e até um curso menor, você vai aprender a programar, você vai aprender a ser um operacional. E obviamente que isso não te impede de você buscar algumas soft skills, outras hard skills e virar um gestor no futuro, de forma alguma. Mas a engenharia, ela me deu essa gama de visão do que realmente eu poderia fazer, e inclusive voltado também sobre essa parte de processos. Né? A gente comentava em algumas aulas também, não vou lembrar agora a grade, tá? Faz 6 anos, mas eu lembrava que algumas aulas a gente falava sobre processo, sobre fluxo, como as coisas aconteciam, e a gente tinha muita matéria diferente. Só que o que era comum dessas matérias era um processo que a gente seguia. Por que eu estou fazendo isso? A primeira dúvida que surgiu, eu preciso fazer isso aqui primeiro, depois eu faço isso, depois eu faço isso, seja em química, seja em matemática, seja em programação. Sempre tem um início, um meio e um fim, é um processo, né? Então, a engenharia realmente trouxe essa visão para mim, e inclusive hoje eu sou gerente de engenheiros, né? Então a engenharia também me deu esse know-how de falar, eu não sou simplesmente, na verdade não é simplesmente, tá? Simplesmente é a palavra errada, mas eu não sou um gestor de desenvolvedores, eu sou um gestor de engenheiros, né? As pessoas que trabalham comigo são engenheiras, essas pessoas têm essa engenharia. Então, é um pequeno comparativo do porquê engenharia, do porquê análise de desenvolvimento de sistemas, só que, obviamente, quem faz seu currículo, quem faz seu futuro é você. Né? Então, você pode fazer, e acontece muito, tá? Pessoas eram formadas em medicina veterinária, em biomedicina, coisas que não tinha nada a ver com tecnologia, e aí via que, tipo, pô, não gostei, fazia um curso ali de análise de desenvolvimento de sistemas e começava a entrar no setor de tecnologia. Então a ponte dela não tinha nada a ver com o que está fazendo agora, mas ela virou uma pessoa que está no meio da tecnologia também. Então, o que vai mostrar onde você vai chegar é só você mesmo. Mas, obviamente, cada curso ele tem um foco um pouquinho maior. E, de fato, a engenharia da computação ela me deu essa margem, né, para, de fato, eu conseguir chegar, me deu essa base para eu conseguir chegar até onde eu estou hoje. E, obviamente, que não para por aqui, a gente sempre quer muito mais.
Mas de fato, a minha base foi bem importante, assim, para chegar. Ah, legal, legal. Eu acho que essa sua explanação, né, essa sua explicação sobre todo, desde o início da nossa conversa aí, eu acho que deu entendimento maior, eu acho, né, para a Uhum. galera sobre onde pode chegar, que não é ser só um. Eu falo de ser só, parece ser diminutivo, né? E Não, não, não é, não uhum. é. Tá? Ser só um engenheiro, ser só um tecnólogo, ser só um analista de sistemas, não é você ser só isso. Você vai ser isso, mais aquilo. Isso depende do seu conhecimento, da sua busca de conhecimento, da sua vontade de crescer, porque quando você sai da faculdade, simplesmente você é só aquela coisa porque você quer ser só aquela coisa. E não Exato. é só, esse só é muita coisa. Eu falo Uhum. para vocês, vocês se formaram, vocês viraram, vocês são acima da média da população brasileira. Com certeza. Vocês já estão muito além, vocês buscaram uma formação, se tornaram pessoas qualificadas para aquele área de atuação, né? Só que dentro da área de atuação, se você ficar só nisso que você parou aqui na faculdade, você não é mais ninguém. Porque Exato. a tecnologia, como você disse, a tecnologia vai girando, o negócio é rápido, né? Exato. Desenvolvimento tecnológico no mundo é muito rápido. Então, se você Exato. parou ali, a galera te engole, vai, né? Sem Você dúvida. vira ninguém, né? E isso eu achei interessante na sua explanação durante suas falas aí na palestra. Você mostrou muito isso, que não devemos parar, né? Temos que Uhum. continuar Exatamente. buscando conhecimento sempre, né? Exatamente. Eu falo para eles que, vocês acham que o professor estudou aqui, acabou, fez suas especializações, e agora a gente não estuda mais? Quando Não, você for para o mercado de trabalho, você vai ter que estudar também, não vai exato. parar, né? A nossa vida Exatamente. é isso, né, Du? Sim, tem que ser constante, né? Acho que não só no mercado de trabalho, mas como pessoa mesmo. Sim, Você tem que estar sempre querendo evoluir, né? Eu tenho um pouco de dó das pessoas que são estagnadas, né? Que simplesmente falam assim, tô ganhando esse dinheiro aqui para mim, tá bom, eu não quero mais do que isso, o importante é eu pagar a minha comida em casa, o resto não tem importância. Tudo bem se a pessoa quiser viver dessa forma, ou só quero ter esse conhecimento, eu só quero ser desenvolvedor de sistemas, só quero parar aqui. Cada um tem o seu porquê e, obviamente, sabe melhor do que ninguém sobre onde ele quer chegar. Mas eu fico um pouco de dó, porque a gente tem que estar em constante evolução, o ser humano tem que estar evoluindo sempre. sim, De novo, não só no meio profissional, mas no meio pessoal também. Às vezes você é uma pessoa, eu tiro por mim, tá? Eu melhorei muito nessa parte. Eu era uma pessoa que eu era muito irritada, né? Um pouco mais novo, eu era muito nervoso e tudo mais. E, inclusive, eu tive que me adaptar ao mercado de trabalho justamente sendo uma pessoa mais tranquila, porque você não pode chegar numa reunião empresarial bravo, puto, né? Rapidamente você vai ser cortado. E aí eu tive que crescer como pessoa, né? Tipo assim, cara, pera, eu tô errado, eu acho que eu sou o dono da razão de tudo, mas eu não sou. Muito pelo contrário, eu não sou ninguém aqui hoje, preciso alavancar. E aí isso também refletiu na minha parte profissional. Então, buscar sempre alguma coisa além tem que fazer parte da gente, né? Tem que ser um anseio, uma gana, né? tem a vontade, né, de ser Exato, melhor, né? exato. Porque assim, tudo bem você ficar estagnado, não tem problema nenhum. Mas, cara, você não quer dar uma vida financeira melhor para sua família, né? Você não quer proporcionar uma escola melhor para seus filhos, você não quer viajar uma vez por ano com a sua família para um lugar legal, para uma Disney, para um lugar. Pô, você quer, né? Todo mundo quer isso, todo mundo quer viver bem, quer ser feliz. E o que proporciona hoje no mundo capitalista é o dinheiro. Então você precisa buscar sempre cada vez mais, lógico, respeitando, eu acho uma coisa que é importante, não é passar em cima de ninguém, sempre com Sim, respeito, sempre com caráter, mas fazendo o seu, né? Buscando conhecimento, estudando, indo atrás, enfim. Hoje, eu não sou exemplo para ninguém, mas hoje, o Edu é gerente, né, de tecnologia. Cara, eu estudo todo dia inglês, né? É uma coisa que eu tô querendo pegar realmente a fluência aí, já consigo me comunicar muito bem, mas eu quero chegar na fluência. Estou estudando linguagem Python, para quem conhece, estou estudando parte de microserviços. Então, assim, não é porque eu cheguei até aqui que agora eu tô suave, parei. Cara, de forma alguma, tem que estar em constante evolução.
E vocês, professores, também, eu acho que é a mesma ideia, né? Sim. Porque se você ficar estagnado, como as coisas vão evoluindo, você vai começar a passar um conteúdo para os seus alunos antigo, um conteúdo antigo para eles, né? Coisas que já nem existe mais ou que nem é usada mais. Então, eu imagino não vou dizer todos, mas eu acho que a grande maioria dos professores, eles têm essa visão de que, ó, me formei, fiz especialização, mas não para por aqui, porque se eu ficar para trás, eu vou conseguir começar a passar informações desatualizadas para meus alunos, né? E a gente não está dando aula de história, a gente está dando aula de tecnologia, então tá sempre em constante Exatamente. evolução. É isso. Exatamente. Eduardo, queria te agradecer Eu em que nome da agradeço. instituição, em meu nome principalmente, porque, né, tivemos aí uma trajetória durante a parte educacional aí, né, na Sim. faculdade aí, né, além de ser professor, fui seu orientador no seu Oh, é TCC, verdade, verdade, né, verdade. Esse prêmio que eu mostrei aqui foi do do TCC. TCC, Verdade, exatamente, exatamente. né, e fico feliz de até onde você chegou até esse momento, né, onde você Obrigado. chegou até esse momento. Sei que pelo que a gente passou ali na faculdade, ali, né, esses anos ali, é, é, como professor da liceu, agora, digamos assim, colegas de profissão, né, somos colegas de Uhum, profissão agora, né, perfeito. eu vejo que sua carreira ainda indo muito longe ainda aí, né, Obrigado. tendo passos maiores aí, né, buscando posições maiores dentro da empresa aí, né, Sem dúvida. ou dentro de outras empresas, né, a gente não vamos focar em uma só, tomara que Sim, com você certeza. consiga momentos melhores do que já está nesse momento da sua carreira profissional, né? Obrigado. Fico muito feliz de ter participado dessa sua formação, cara, e parabéns, parabéns mesmo aí pelo seu desenvolvimento, e muito obrigado em nome da instituição aqui, de você estar participando desse nosso congresso, disponibilizando um pouquinho do seu conhecimento, do seu tempo, para falar um pouquinho com a gente aqui. Agradeço. Sem, sem dúvida. Eu que agradeço. Obrigado. Como eu comentei no começo, para mim é uma honra estar falando com vocês aqui. Eu estive na cadeira de aluno e eu me via, tipo, cara, um dia eu quero ser alguém para palestrar para algumas pessoas também, não no sentido de ser superior, mas de passar um pouquinho do que eu passei, do que realmente o mercado de trabalho traz hoje, né? Para mim é uma honra. Obrigado pela formação, obrigado pela orientação no TCC, foi muito importante para mim, e obrigado pelo convite também de estar fazendo essa apresentação aqui. E realmente tenho certeza que foi muito, muito enriquecedor para mim também, porque quando você começa a ensinar alguém sobre alguma coisa, é onde você mais aprende, né? Então, eu tenho certeza que eu também aprendi nessa apresentação aqui. Tenho certeza que eu saí daqui melhor do que de quando eu comecei, né? O Eduardo da uma hora atrás aqui, talvez não tinha o conhecimento do Eduardo de agora, né? Pode parecer brincadeira, mas de fato, quando você começa a apresentar alguma coisa, você realmente começa a crescer, né? Isso é legal. Então, só agradecimentos. Obrigado mesmo pela oportunidade aí. Valeu, obrigadão. Pessoal, ficamos por aqui. Mais uma vez agradecendo o Eduardo pelo tempinho disponibilizado e conhecimento aqui para a gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Dessa conversa que a gente tivemos com o Eduardo aqui. Nos vemos aí em outras palestras no Congresso. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Abraço.